Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, juntos, nesta oportunidade, através da tecnologia, através da rede social e neste instrumento útil, fazemos a oportunidade então, atendendo ao convite que muito nos honra e agradecidos ficamos, de estarmos aqui para falar um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus, os ensinamentos deste sol que ilumina os nossos caminhos, esse sol que se chama doutrina espírita, de nos encontrar e nos proporcionar uma oportunidade de reflexão, de aproveitarmos os momentos para refletirmos um pouco mais sobre a vida e sobre tudo aquilo que nos é muito importante. Então, comenta-se que gentileza gera gentileza e que os exemplos, mais do que as palavras, arrastam, convencem outros a reproduzi-los. Assim nos ensinou o Mestre Jesus, que exemplificou a sublimidade do amor. Aquela jovem recebeu um livro de presente e de tudo o que leu, o que a marcou foram especialmente as considerações a respeito da gentileza. O autor, entre outras coisas, indagava em certo capítulo: você já pensou alguma vez em fazer algo diferente? Que tal pagar o pedágio para o carro que está atrás do seu? As semanas se sucederam e, fazendo uma viagem, enquanto aguardava na fila do pedágio, ela se recordou daquele desafio e resolveu experimentar. Atrás do seu carro estava uma caminhonete e um senhor ao volante. Ela se dirigiu a ele e lhe disse: olhe, seu pedágio está pago. Já providenciei. Boa viagem. O motorista ficou parado, sem reação. Pouco depois, na estrada, ela foi alcançada por aquele veículo que acabou emparelhando com o seu. O sexagenário lhe pediu para fornecer o número de seu telefone e sinalizou o que havia anotado na memória. Meses se passaram. Ela recebeu uma ligação. Era aquele motorista, Mário. Disse que resolvera lhe telefonar para narrar algo surpreendente. Contou que, estando no pedágio, resolvera reprisar o gesto dela. Olhou e viu que atrás do seu carro havia uma Kombi com um casal. Foi até eles. Disse o que fizera
e desejou seguir-se viagem em paz. Para seu espanto, marido e mulher começaram a chorar. Disseram que estavam a caminho de São Paulo para tentar conseguir um emprego. Haviam deixado na Bahia seus 5 filhos. Durante toda a viagem, vinham rogando a Deus que permitisse que eles conseguissem algo, que lhes permitisse manter a família e uni-los de novo. Então, o senhor Mário abriu um sorriso e falou: amigo, eu sou mestre de obras, considere-se empregado. E ali mesmo ajustaram detalhes. Uma vida transformada, 7 bocas que passaram a ter uma alimentação, 7 corpos que passaram a ter um teto para abrigá-los. Tudo por causa de um simples ato de gentileza. O que você está pensando agora? Que tudo não passa de uma grande coincidência? Será mesmo? O que fez que justamente naquele dia, naquele momento, se lembrasse Mário de repetir o gesto recebido tanto tempo antes? Em verdade, Deus é um grande promotor de coincidências. Dessas que salvam vidas, que espalham a esperança. Ele se serve de pessoas que têm o coração aberto a fazer um gesto, pequeno que seja, em favor do outro. E gentileza não somente gera gentileza, como ela também transforma panoramas de tristeza em esperança, lágrimas em sorriso. Gandhi afirmava que se o único homem atingisse a plenitude do amor, neutralizaria o ódio de milhões. Tudo começa com algo simples. Uma gentileza, um favor, uma delicadeza. E o bem jorra como uma cascata. Dessas que se lançam de grandes alturas, em beleza sem par, criando aquela névoa fina, embelezando a paisagem ao redor. Antes mesmo de alcançar o seu destino, lá embaixo, ela já beneficiou outros tantos pelo caminho. Sejamos estes participantes da cascata do bem. Sejamos as gotas que compõem pequenas, generosas, importantes oportunidades de promover o outro, de demonstrar na simplicidade de tudo o que somos capazes de realizar, capazes de proporcionar. Porque os tempos estão muito mudados. Muitas coisas diferentes aos nossos olhares.
novidades de todos os tipos, em vários aspectos da tecnologia, do conhecimento e do comportamento humano. Nós hoje podemos testemunhar com liberdade, com muitas opções, as atitudes, os comportamentos, as opiniões. Nós jamais fomos tão expostos, porque nós mesmos assim gostamos de fazer por vezes. As redes sociais, a tecnologia nos proporcionou uma oportunidade de nos mostrar, de escrever, de gravar, de fotografar. E isso é algo que não tem como voltar atrás. Isso é progresso. Isso é evolução humana. E o homem, ele busca incessantemente o conhecimento e tudo que pode trazer para ele uma melhor condição de vida, que possa proporcionar a ele conforto, saúde, prazer, alegria, que possa proporcionar a ele aquilo que é tão buscado, a felicidade. E os tempos, eles se apresentam de uma forma rápida, de uma forma quase que imperceptível, de tamanha é a sequência de fatos. Tamanha é a sequência de acontecimentos, de notícias, etc. Se nós formos ler um jornal ou assistir à TV, não vai nos faltar notícias, fatos que envolvem pessoas, que envolvem coisas boas e que envolvem também coisas que não são boas. E por vezes somos convidados a tecer a nossa opinião, a fazer o nosso julgamento. E por vezes somos convidados a nos posicionar. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa atitude, que o nosso posicionamento, que as nossas ideias, que a nossa interpretação, que as nossas palavras, que as nossas publicações, que tudo aquilo que vamos expressar tem uma importância enorme para nós, porque fica registrado em nossa história, fica registrado em nosso histórico de conduta, de ação e de reação. Então, diante de tantos convites, diante de tantas mudanças, nós precisamos ficar atentos. E ficar atentos não significa deixarmos de ser sensíveis, deixar de nos importar com as pessoas. Mas é exatamente nesse aspecto que nós precisamos prestar atenção. Porque Jesus já nos falou outrora e continua nos convidando
a essa reflexão simples, mas profunda. Faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. E é exatamente essa importância que nós precisamos estar atentos com aquilo que semeamos. Porque nós semeamos hoje, mas a semente não germina imediatamente. Dependendo da semente, pode-se demorar um pouco, mas ela virá. E no tempo que vier, os frutos serão nossos. E nós os colheremos inevitavelmente. E nós, por vezes, poderemos até termos esquecido das sementes que jogamos no solo da nossa história, no solo da nossa estrada, dos nossos passos. E de repente os frutos podem não ser aqueles que nós tanto queremos ou desejamos. Mas é exatamente nesse aspecto que precisamos estar atentos. Semear aquilo que queremos receber significa que nós precisamos doar aquilo que nós gostaríamos de receber de alguém, ou dos outros, ou da vida, enfim. Mas não com esse objetivo de estar sempre esperando receber, mas fazer também pelo prazer de fazer aquilo que faz bem, pelo prazer de divulgar aquilo que constrói, aquilo que promove, aquilo que levanta. Porque nós estamos em um tempo em que, por vezes, apontar o dedo tem sido mais comum do que estender a mão. Apontar o dedo parece ser mais fácil, porque simplesmente quantos assim o fazem sem o menor compromisso com as consequências dos seus atos. Mas quando nós, ao invés de apontarmos o dedo, decidimos estender a mão, nós nos importamos, nós nos envolvemos. Aí nesse momento nós passamos também a ser transformadores. Passamos também a ser aqueles que contribuem. Porque, em verdade, não temos condição de julgar ninguém. E Jesus já nos ensinou isso outrora. Quando nós consultamos a parábola da mulher adúltera, nós vamos perceber que naquele instante, aqueles que estavam ali se diziam entendedores da lei, se diziam religiosos, se diziam com fé. E dentro daquele rigor, dentro daquele conservadorismo, dentro daquele ímpeto de fazer justiça, estavam diante de uma mulher que eles julgavam ter cometido algo terrível, que era o adultério. E eles estavam prontos para jogar pedras, apedrejá-la até a morte.
Que coisa terrível! Imaginemos uma cena de alguém sendo apedrejado até a morte. Imaginemos cada golpe, cada pedrada que a pessoa recebe. Imaginemos a dor, o sofrimento, a humilhação, tanta coisa junto. Mas aqueles homens, aquelas pessoas estavam ali em nome de Deus, em nome da justiça, em nome da lei. E Jesus, naquele instante, simplesmente, conforme nos narra o Evangelho, se agachou, pareceu escrever ou desenhar algo ali no chão, sobre a areia, e logo em seguida olhou naqueles olhos ali, querendo uma resposta, porque eles queriam testá-lo diante da obediência da lei. Jesus simplesmente disse para aqueles homens, ou para aquelas pessoas que estavam ali: atire a primeira pedra, aquele dentre vós não tiver pecados. E o Evangelho nos narra que naquele instante foram se retirando um a um. E aquela mulher ali ficou livre daquela tragédia. E Jesus olhou para ela e indagou: mulher, onde estão aqueles que o condenaram? E ele disse que nem ele também a condenaria. E que ela fosse, seguisse o seu caminho, vá, siga e não peques mais. Isso significa que Jesus nos concede oportunidades constantemente de recomeço, de reparação, de transformação, de reconhecimento. E assim nós vamos entendendo que na verdade, ou em verdade, somos todos devedores, somos todos endividados perante a lei maior. E muitas vezes nós nem nos lembramos, graças ao véu do esquecimento do nosso passado, das nossas histórias de outrora. Somos então colocados em uma oportunidade nova de recomeçar, de fazermos melhor, diferente, de tentar assim então reconstruir, reescrever a nossa história. Os tempos estão muito modernos e nós também precisamos assim estar. Modernizar-nos significa também melhorar as nossas ideias, evoluir nos nossos posicionamentos, evoluir nas nossas crenças, para que não fiquemos presos a atavismos. O poeta Lulu Santos compôs essa canção extraordinária que se chama Nada do que Foi Será. E na letra ele começa dizendo assim: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas,
como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. Aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Quanta sabedoria numa canção. Quanta verdade numa canção. Porque a vida é isso. É um ir e vir infinito nas experiências que vamos adquirindo, nas experiências que vamos vivenciando, compartilhando, conquistando amizades, conquistando pessoas, cativando-as no nosso caminho. Porque sem amizade é muito difícil de viver nesse mundo. Cultivar amigos, amigos sinceros, proporcionar-lhes alegrias com as nossas alegrias, proporcionar-lhes gentileza com a nossa gentileza, proporcionar-lhes verdade com a nossa honestidade, proporcionar-lhes lealdade, porque assim queremos também que sejam leais conosco. Proporcionar tudo aquilo que nós, humanos, somos capazes de realizar na vida de cada um de nós. Porque a vida é esse sol que nos ilumina todos os dias, que nos proporciona a oportunidade de lavrar, de cultivar, de semear, de recomeçar, de encantar, de cantar, de chorar, de sorrir, de seguir, de ir, de voltar, de se arrepender e de aprender, de reconhecer e seguir na oportunidade de se perdoar, de simplesmente aceitar com resignação aquilo que ainda não é possível mudar, mas ter o discernimento necessário para identificar aquilo que já é tempo de modificar. Já é tempo de sair da posição que está, de transformar a própria história em algo melhor, para que possa vir no amanhã se alegrar. Porque vivemos e é só possível viver um dia de cada vez. Não se consegue viver o ontem nem o amanhã. Só se consegue viver o hoje. E é exatamente o hoje a grande oportunidade que temos de transformar tudo que nos cerca e tudo que está dentro de nós, na medida do tempo, com paciência, com esperança, com perseverança, com capacitação, para que assim possamos acompanhar os tempos nas suas mudanças e nos mantermos de pé, em harmonia, na confiança de que há uma luz. Essa luz nos conduz, essa luz nos guia, essa luz nos orienta, essa luz é a candeia na nossa consciência. E essa luz é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que nos ensina a perdoar, que nos ensina a humildade, que nos ensina a simplicidade, que nos ensina a indulgência, que nos ensina
a não julgar, porque quando nós julgamos, assim também seremos julgados. E este sol é a nossa estrela maior. É Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos eleva em direção ao nosso Pai. E é nele, não em palavras, não apenas em pregações, mas em ações, em atitudes, em exemplos, em conduta, que nós devemos tomar como exemplo. É Ele que não é apenas palavras. É Ele que foi e continua sendo para todos nós o exemplo de amor, de humildade e de luz no coração, em unidade com Deus, o nosso Pai maior. Que assim possamos então entender cada dia que passa que somos capazes, mesmo que por vezes nos sintamos feridos, nos sintamos enfraquecidos, nos sintamos envelhecidos, nos sintamos entristecidos, porque também passa. E assim possamos contar com a força interior e com todos aqueles que são capazes de estender a mão e nos acalentar o coração. Fiquemos todos em paz. O nosso agradecimento pela oportunidade, pelo momento que tivemos até aqui, e que todos, então, fiquem na luz, na paz e no amor do nosso amado Mestre Jesus. Uma boa noite a todos.